Testemunho, quando Deus revelou a verdade e livrou minha vida. Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de uma irmã que, depois de muito sofrimento, viu a mão de Deus agindo de forma clara, mostrando que Ele não nos abandona, mesmo quando achamos que não há mais saída. Era uma tarde de domingo, depois do culto da manhã. A irmã Maria, nome fictício, sentou-se no banco da praça perto de sua casa, com o coração pesado. As lágrimas escorriam sem que ela pudesse segurar. Havia 3 meses que seu ex-namorado, Carlos, tinha voltado a insistir para que ela reatasse o relacionamento. Ele ligava, mandava mensagens, aparecia nos lugares que ela frequentava, sempre com palavras doces. Você é a mulher da minha vida, Deus quer que a gente fique juntos sem você, eu não tenho paz. Maria tinha sido batizada nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados há 2 anos. Antes disso, ela vivia um relacionamento conturbado com Carlos. Ele era ciumento, controlador, e muitas vezes a humilhava em público. Quando ela conheceu a verdade do Evangelho, sentiu que precisava se afastar daquele homem, pois via que aquilo não agradava a Deus. Depois de muito chorar e orar, ela tomou a decisão de terminar tudo. Foi difícil, mas ela sentiu paz. Porém, agora Carlos estava de volta, mais insistente do que nunca. Ele até começou a frequentar os cultos, sentando-se bem atrás dela, como se quisesse mostrar que havia mudado. Maria ficava angustiada. Será que eu estou errada em não dar outra chance? Pensava. Talvez Deus esteja me provando. A noite do sonho. Uma noite depois de muito chorar, Maria se ajoelhou ao lado da cama e orou com lágrimas. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu estou confusa. Se o Senhor quer que eu volte com esse homem, me mostra com clareza. Mas se não é da tua vontade, me livra dessa angústia. Não quero fazer nada que desagrade ao Senhor. Ela se deitou, mas o sono demorou a vir. Quando finalmente pegou no sono, teve um sonho muito vivo. No sonho, ela estava em um quarto escuro, e Carlos estava ali, sorrindo. De repente, a parede atrás dele se abriu, e Maria viu uma cena horrível. Carlos estava rindo com outras mulheres, falando mal dela, dizendo que só queria voltar para brincar com seus sentimentos, que ela era boba por acreditar nele. Depois a imagem mudou, e ela viu Carlos em um lugar sujo, cheio de pessoas que ela não conhecia, todos rindo de maneira maldosa. Maria acordou assustada, o coração batendo forte. Senhor, o que foi isso? Ela perguntou em voz baixa. Mas dentro dela, uma voz tranquila parecia dizer: isso é a verdade. Não é de mim que vem essa insistência. A confirmação. No domingo seguinte, Maria chegou cedo para a escola dominical. Enquanto esperava o início, uma irmã mais velha, Dona Ana, que sempre tinha palavras sábias, se aproximou. Maria, você está bem? Você parece abatida. Maria hesitou, mas sentiu que podia confiar. Baixinho, contou tudo. O retorno de Carlos, as dúvidas, o sonho. Dona Ana ouviu com atenção e depois de um tempo disse: minha filha, Deus não nos deixa no escuro. Se Ele te mostrou isso é porque quer te proteger. Às vezes, o inimigo usa pessoas para nos enganar, até mesmo dentro da igreja. Mas Deus é fiel. Ele não vai deixar você cair em armadilha. Maria sentiu um alívio no coração. Sim, é verdade, pensou. Deus não me abandonaria. A armadilha descoberta. Naquela mesma semana, Carlos marcou para encontrar Maria depois do culto da noite. Ele chegou com um buquê de flores e um sorriso largo. Maria, eu tenho algo importante para te dizer. Eu mudei mesmo. Deus tocou no meu coração. Eu quero que a gente comece de novo, do jeito certo, na presença de Deus. Maria olhou para ele e pela primeira vez não sentiu mais dúvida. Lembrou do sonho, das palavras de Dona Ana e da paz que sentirá ao orar. Com calma, ela respondeu: Carlos, eu agradeço suas palavras, mas eu já entreguei minha vida para o Senhor, e Ele tem me mostrado que não é da vontade dele que a gente fique junto. Eu peço que você respeite minha decisão e não insista mais. O rosto de Carlos mudou na hora. O sorriso sumiu e seus olhos ficaram frios. Você está sendo orgulhosa, Maria. Deus não gosta de orgulho. Não é orgulho, Carlos. É obediência. Eu não posso desobedecer ao que Deus tem me mostrado. Ele tentou argumentar mais, mas Maria se despediu e foi embora. Quando chegou em casa, caiu de joelhos e agradeceu a Deus pela força. A verdade vem à tona. 2 domingos depois, uma moça que Maria não conhecia bem se aproximou dela depois do culto. Irmã Maria, eu preciso falar com você. Eu sou prima do Carlos. Ele me pediu para te convencer a voltar com ele, dizendo que você era teimosa. Mas eu não quis fazer isso. Hoje eu vi que ele só quer te manipular. Ele até apostou com os amigos que conseguiria te convencer a voltar, só para provar que ninguém resiste a ele. Maria ficou chocada, mas não surpresa.
Deus já tinha me mostrado, pensou. Obrigada por me contar. Ela disse à moça. Eu já sabia que não era coisa de Deus. A prima de Carlos baixou a cabeça, envergonhada. Eu sinto muito. Eu quase caí nessa armadilha também. Maria abraçou a moça e orou por ela ali mesmo. A paz restaurada. Nos dias que seguiram, Maria sentiu uma paz que não sentia há meses. Carlos sumiu, não insistiu mais. Ela soube, por alguns irmãos, que ele havia parado de frequentar os cultos. Um dia, Dona Ana lhe disse: Você viu? Deus te livrou. Às vezes, Ele permite que passemos por provas para nos fortalecer, mas Ele nunca nos abandona. Maria sorriu. É verdade, Dona Ana. Eu aprendi que quando a gente busca a Deus de todo o coração, Ele nos mostra o caminho. A lição que ficou. Hoje Maria serve na igreja com alegria. Ela ajuda nas visitas aos doentes, participa dos cultos de oração, e sempre tem uma palavra de ânimo para quem está passando por lutas. Eu quase caí na armadilha do inimigo, ela costuma dizer às irmãs mais novas. Mas Deus é fiel. Ele não nos deixa enganar. Quando a gente ora com sinceridade, Ele responde. E assim Maria segue firme, confiante de que mesmo nas provas, Deus está no controle. Uma palavra para você. Se você está lendo este testemunho e pensa, será que ainda tem jeito para a minha vida? Saiba que tem. Deus não desampara os que nele confiam. Não importa o que você já passou, não importa quem tentou te enganar, Deus é maior. Fique firme. Ore com sinceridade. E creia, Ele vai te mostrar o caminho. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico eu lhe darei graças. Salmos 28, 7. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Testemunho CCB, a irmã que sonhou com o ex voltando. Deus revelou a manipulação e a libertou para sempre. Continuação com muito mais detalhes, diálogos e profundidade espiritual. O peso da memória e a luta pela libertação. Os dias que se seguiram ao sonho foram de uma batalha interior intensa para Maria. Mesmo depois de compartilhar tudo com a irmã Marta e receber a orientação do obreiro, ela ainda sentia um nó no peito sempre que lembrava do rosto de Carlos no sonho. Não era saudade, era uma sensação estranha, como se algo ainda ligasse àquela história, mesmo contra a sua vontade. Por que eu ainda sinto isso, Senhor? Ela orava em voz baixa, enquanto arrumava a sala antes do culto de doutrina na quarta-feira. As mãos tremiam levemente ao passar o pano sobre a mesa de madeira escura, onde ficavam as Bíblias usadas nos estudos. Eu já entreguei tudo a ti. Por que essa luta não passa? Foi então que a irmã Clara, uma das mais antigas da congregação, entrou na sala com um sorriso sereno. Clara tinha quase 70 anos, mas seus olhos brilhavam com uma sabedoria que só vem de décadas de caminhada com Deus. Minha filha, você está com a testa franzida como se o mundo fosse acabar, disse Clara, colocando a mão enrugada sobre o ombro de Maria. O que está te afligindo? Maria hesitou. Não queria parecer fraca, mas a dor era maior que o orgulho. Irmã Clara, eu tive um sonho. Um sonho ruim. E mesmo depois de orar, ainda sinto como se algo me puxasse para trás. Clara assentiu, como se já soubesse do que se tratava. Ah, filha, o inimigo não desiste fácil quando vê uma alma que pertence a Deus. Ele sabe que se conseguir te fazer olhar para trás vai te paralisar. Mas você não é mais escrava do passado. Ela pegou a Bíblia que estava sobre a mesa e abriu em Filipenses 3, 13, 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Maria sentiu os olhos arderem. Mas como esquecer, irmã? Às vezes parece que a memória é mais forte que a minha fé. Clara segurou suas mãos com firmeza. Não é a memória que é forte, filha. É a carne. E a carne é fraca. Mas o Espírito de Deus em você é mais forte. Ela fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos de Maria. Você já jejuou sobre isso? Maria balançou a cabeça, envergonhada. Não, eu orei, mas não jejuou. Então é hora. Jejum não é só abrir mão de comida, é abrir mão da sua própria força para depender só de Deus. Quando você jejuar, o Senhor vai te mostrar coisas que você ainda não enxerga. O jejum que quebrou as correntes. Na sexta-feira seguinte, Maria decidiu fazer um jejum de 3 dias. Não foi fácil. O trabalho na padaria onde ela trabalhava como balconista exigia força física, e o cheiro do pão quente atentava a cada manhada. Mas ela se apegou à promessa de Mateus 6:18, para que não vejam os homens que jejuas, mas sim teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. No segundo dia, enquanto estava de joelhos no quarto,
Com o corpo fraco, mas o espírito alerta, ela começou a ter visões em oração. Não eram sonhos, eram como flashes de memória, mas com uma clareza sobrenatural. Vi Carlos rindo com amigos em um bar, fazendo piadas sobre mulheres crédulas que acreditam em Deus. Vi ele ligando para ela anos atrás com voz doce, enquanto, no fundo, uma mulher desconhecida esperava no quarto. Vi as vezes em que ele a humilhou sutilmente disfarçado de brincadeira. E então, como um raio, ela entendeu. Aquele sonho não era um aviso de Deus, era uma armadilha do inimigo para fazê-la duvidar da própria libertação. Ele nunca me amou. Ela gritou, caindo no chão, dominada por uma dor que não era mais sua, mas uma dor de traição que finalmente vinha à tona. Era tudo mentira. E então, como se um peso de toneladas fosse tirado de suas costas, ela começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio, porque agora ela sabia. Não era mais uma suspeita, uma insegurança. Era uma revelação divina. Quando terminou o jejum, no domingo, ela foi ao culto com um brilho diferente nos olhos. O obreiro João, que havia orado por ela antes, percebeu a mudança. Irmã Maria, você está radiando a glória de Deus, disse ele, sorrindo. O que aconteceu? Ela abraçou-o emocionada. Deus me mostrou a verdade, obreiro. Não era eu que estava presa a ele, era ele que ainda tentava me prender. Mas agora, está acabado. A tentação no trabalho, a provação que fortaleceu a fé. Na semana seguinte, porém, o inimigo não desistiu. Maria trabalhava na padaria Pão da Vida, um estabelecimento simples mas movimentado, onde muitos clientes eram irmãos da congregação. Era uma segunda-feira comum quando a porta abriu e, como em um filme, ele entrou. Carlos. Não era um sonho. Era real. Ele estava mais magro, com barba por fazer, e vestia uma camisa social amassada, como se tivesse dormido nela. Seus olhos, antes tão persuasivos, agora tinham um brilho vazio. Maria, ele disse, aproximando-se do balcão. Eu precisava te ver. O coração de Maria disparou. Todas as orações, todo o jejum, toda a revelação, será que tinha sido suficiente? O que você quer, Carlos? Ela perguntou, mantendo a voz firme, mas com as mãos trêmulas embaixo do balcão. Eu mudei, Maria. Ele baixou a voz, como se quisesse que só ela ouvisse. Depois que a gente terminou, minha vida virou um inferno. Perdi o emprego, minha família me virou as costas. Eu entendi que você era a única coisa boa que eu tinha. Maria sentiu uma pontada de pena. Não, isso não é compaixão, é armadilha, ela pensou, lembrando-se das palavras da irmã Clara. Você não veio aqui por mim. Ela disse, surpreendendo a si mesma com a clareza. Você veio porque está desesperado. E não é comigo que você tem que resolver suas coisas. Carlos tentou segurar sua mão, mas ela recuou. Maria, por favor, Deus me mostrou que eu errei. Eu quero uma chance. Foi então que a irmã Lúcia, uma das diaconisas da igreja, entrou na padaria. Ela tinha ido buscar pães para a ceia do culto, mas ao ver a cena, seus olhos se estreitaram. Tudo bem aqui, irmã Maria? Perguntou, colocando-se entre os dois. Carlos recuou claramente incomodado. Quem é você? Perguntou com um tom de desafio. Sou uma serva de Deus, respondeu Lúcia sem pestanejar. E você, irmão, precisa se arrepender de verdade antes de vir perturbar a paz de uma filha de Deus. Carlos olhou para Maria como se esperasse que ela o defendesse. Mas ela apenas balançou a cabeça. Vai embora, Carlos. E busca a Deus sozinho. Porque eu já estou livre. Ele saiu sem dizer mais nada e quando a porta fechou, Maria caiu em prantos nos braços de Lúcia. Eu quase caí de novo, ela confessou. Mas você não caiu, disse Lúcia apertando-a. Porque agora você tem discernimento. E isso é mais poderoso que qualquer palavra bonita. A restauração. Deus troca a dor por propósito. Nos meses que se seguiram, Maria não apenas se libertou de Carlos, ela se libertou de si mesma. Das inseguranças, das dúvidas, da necessidade de ser escolhida por alguém. Deus começou a usar sua história para abençoar outras irmãs que passavam por relacionamentos tóxicos. Numa reunião de jovens solteiras da congregação, ela foi convidada a dar seu testemunho. Estava nervosa, mas quando começou a falar, as palavras fluíram como um rio. Eu pensei que amar alguém era sofrer por essa pessoa. Que ser cristã significava aguentar qualquer coisa em nome do amor. Ela olhou para as moças, muitas com olhos cheios de lágrimas. Mas Deus me mostrou que amor de verdade não prende, não humilha, não manipula. Amor de verdade liberta. Depois da reunião, várias irmãs vieram abraçá-la. Uma delas, a jovem Ana, de 19 anos, confessou. Eu estou namorando um rapaz que não é da igreja, e ele me pressiona a fazer coisas que eu sei que não agradam a Deus. Mas tenho medo de perdê-lo. Maria segurou suas mãos. Ana, eu já estive onde você está. E eu quase perdi a mim mesma por causa desse medo.
Mas Jesus não nos chamou para sermos escravas de homem nenhum. Ele nos chamou para sermos filhas do Rei. Ana chorou, e Maria orou com ela ali mesmo, no canto da sala de estudos. O batismo nas águas, o selo da nova vida. Um ano depois do sonho que quase a fez recuar, Maria estava de pé na piscina da igreja, vestida com a túnica branca do batismo. O obreiro João a seguiu nas águas, enquanto a congregação cantava mais que vencedor. Irmã Maria, disse o obreiro, com voz solene, você está sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como símbolo de que morreu para o mundo e ressuscitou para uma nova vida em Cristo. Você renuncia a todo pecado, a toda amarração do passado? Sim, obreiro. Ela respondeu com lágrimas escorrendo. Renuncio a tudo que me prende ao mundo. Meu coração é só de Jesus. Quando ela emergiu das águas, foi recebida com aplausos e louvores. A irmã Clara, que estava na primeira fila, gritou: Glória a Deus! Hoje o inferno perdeu mais uma. Maria sorriu, sentindo uma paz que não vinha de circunstâncias, mas de uma certeza inabalável. Ela pertencia a Deus e nada nem ninguém poderia tirá-la das mãos dele. O reencontro inesperado, a prova final da libertação. 2 anos depois, Maria estava casada com o irmão Daniel, um homem temente a Deus que ela conheceu nos cultos de jovens. Eles tinham um filho, o pequeno Davi, e serviam juntos no departamento de evangelismo. Num sábado à tarde, enquanto faziam compras no mercado, ela avistou Carlos do outro lado do corredor. Ele estava com uma mulher, provavelmente sua esposa, e uma criança no carrinho. Desta vez não houve medo, não houve tentação. Só paz. Carlos a viu e por um segundo, seus olhos se encontraram. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, mas então apenas assentiu, baixou a cabeça e seguiu o caminho. Daniel, que havia percebido a troca de olhares, perguntou: Você está bem, amor? Maria sorriu, apertando a mão do marido. Nunca estive melhor. Ela olhou para o filho, que ria no colo do pai. Deus não só me tirou daquela situação, ele me deu algo muito melhor do que eu jamais imaginei. Lições que ficaram. Hoje Maria é uma das conselheiras do departamento feminino da CCB. Ela ajuda irmãs que passam por separações, traições e relacionamentos abusivos. Sempre que pode, ela repete: o inimigo usa o que doeu para te enganar. Se você sonhou com um ex, se você sente saudade de um passado que feriu você, não é Deus falando. É o diabo tentando te fazer olhar para trás, como a mulher de Ló. Mas Jesus não nos chamou para virarmos estátuas de sal. Ele nos chamou para caminhar em direção à terra prometida. Ela também ensina sobre o perigo da manipulação espiritual. Tem gente que usa versículos fora de contexto para justificar relacionamentos errados. Deus uniu, o homem não separe, ame o próximo como a ti mesmo. Mas esconde que o mesmo Deus que manda amar também manda sair do meio deles e separar-se. 2 Coríntios 6:17. Não é amor verdadeiro que prende, oprime ou afasta você de Deus. E acima de tudo, ela testemunha do poder da oração e do jejum. Quando eu jejuo, não é só o meu corpo que sente fome, é o meu espírito que ganha fome de Deus. E quando a gente busca a Deus de verdade, Ele não só responde como revela as armadilhas que o inimigo escondeu no nosso caminho. Uma palavra para quem ainda luta. Se você está lendo este testemunho e sente que está preso a um passado que não te deixa seguir em frente, saiba que Deus não te abandonou. Talvez você tenha orado e não viu resposta. Talvez tenha jejuado e ainda sinta dor. Mas a vitória não vem no primeiro round, vem na persistência. Se você sonhou com um ex, não é sinal para voltar. É sinal para orar mais. Se você sente saudade, não é amor, é vício emocional, e Jesus quebra todo vício. Se você acha que não tem mais jeito, lembre-se, Lázaro já cheirava há 4 dias de morto, e Jesus o ressuscitou. Deus não está esperando você ser perfeito para te usar. Ele está esperando você confiar nele, mesmo quando tudo parece perdido. Oração final. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus, quebra toda corrente que ainda prende o teu filho, a tua filha que está lendo esta mensagem. Senhor, revela as mentiras que o inimigo tem sussurrado. Dá discernimento para enxergar a manipulação. Enche de coragem para dizer não ao que não vem de ti. E acima de tudo, Senhor, faz com que cada um sinta o teu amor. Um amor que não prende, não maltrata, não abandona. Um amor que liberta. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Que este testemunho seja uma semente de fé na vida de quem precisa. Deus abençoe você ricamente.